E a gente tem o Vida Longa. O Vida Longa é um projeto que ele não vai acabar esse ano. Esse ano foram 8 videocasts e mais 7 eventos, tá? Esses eventos que, em tese, são de ativação de marca, né? Mas é um pouco mais do que isso. A gente procurou falar de vida, porque muitas vezes as pessoas ficam só no seguro de vida como uma reparação financeira. E o seguro de vida pode ser muito mais do que isso. O seguro de vida pode ser vida, né? E a gente tem que, de alguma forma, criar isto na cabeça das pessoas e é independente do público. E a gente começou a tratar nesse primeiro ano sobre o quê? Sobre como levar esta vida longa. A gente começou falando de alimentação. A gente começou de alimentação com quem? Com uma Masterchef, que ganhou o Masterchef no segundo Masterchef aqui no Brasil. E dali nós fomos para São Gonçalo fazer um evento, no shopping de São Gonçalo, onde ela cozinhava para todo mundo e na praça de alimentação na hora do almoço. Então foi extremamente interessante, porque você levou conhecimento para pessoas que só viam aquilo na televisão. Ao mesmo tempo que no segundo videocast a gente estava falando sobre atividade física. Atividade física hoje não é mais uma questão de vaidade ou uma questão qualquer disso, já é uma questão de saúde, uma questão de longevidade. Eu não gosto muito da palavra longevidade, por isso que eu chamo de vida longa, porque longevidade a gente sempre imagina que é para os outros, né? Para um dia. Vida longa começa hoje, né? E daí veio o projeto do Vida Longa. A gente trouxe, fez um aulão na Barra, lá no Rio Barra. Depois trouxemos uma dentista que abordou a saúde bucal, mas não só a saúde bucal, e sim a saúde emocional, que uma coisa sempre está ligada à outra. O emocional, ele, no fundo, está ligado a todas as situações da tua vida, físicas ou não, né? E aí foi muito bacana isso. Aí fizemos num shopping também mostrando algum insight disso. Depois, trouxemos uma endocrinologista e depois uma endocrinologista com uma nutricionista para falar de síndrome metabólica. Esse talvez seja o tema mais legal da história toda. Por quê? No fundo, a gente quer que o nosso corpo sempre tenha o mesmo metabolismo, né? E à medida que a idade passa, se a gente não tomar certos cuidados, ele não funciona igualzinho. Então a gente tem que fazer com que ele funcione bem por mais tempo possível, porque envelhecer ou ter mais idade não é uma opção, né? A gente tem que buscar isso. Mas também a gente tem que buscar chegar bem nisso, né? Ou com o mínimo de problemas possíveis. E isso foi muito bacana. Nesses 2 videocasts até, a gente sorteou para quem estava lá, balanças de bioimpedância, e foi um sucesso os dois sorteios. As pessoas queriam porque queriam as balanças, enfim. O nosso Instagram encheu de nutricionista e de endocrinologista, a gente até achou engraçado isso. Aí nós fomos para o outro, trouxemos uma dermatologista, que foi falar de beleza. Mas ela não ficou falando de tratamentos estéticos, propriamente dito, e sim alguns tratamentos e algumas situações e por que você busca isso dentro do universo das pessoas. E isso foi um sucesso absoluto aqui no Rio. As pessoas só falavam nisso, enfim. Depois disso, tivemos o quê? Aí, demos uma pequena arrumada. A gente trouxe o pessoal do Soul Sport, que, inclusive, a gente está investindo nisso, e no final do ano, agora dia 10, né, de dezembro, eu vou estar entregando um prêmio lá na festa do final do ano do Soul Sport. O Soul Sport é uma entidade sem fins lucrativos que ela vem fazendo um trabalho junto aos clubes, tanto no sentido do compliance junto com o Demarest, tanto no sentido de a gente começar a fazer os clubes produzirem os atletas para o futuro no Brasil. Por quê? O modelo americano é o modelo de universidades. Esse modelo no Brasil não daria mais certo, ou não daria mais tempo, ou talvez não conseguisse. Então, dado que você tem uma estrutura de clubes muito grande,
a ideia é fazer com que esses clubes comecem a produzir os atletas para as Olimpíadas, para os futebols e aí para os bols. E aí a gente começar cada vez mais a ter uma representatividade no esporte. Porque a representatividade do esporte, ela traz uma série de ganhos sociais. E aí veio um lance muito legal do videocast. Por quê? O esporte, e aí é um tema muito debatido lá, o esporte, ele, além dele ter atividade física, e ele tem atividade física, mas ele tem uma situação social muito interessante. Por quê? O esporte, no fundo, quando você pratica qualquer tipo de esporte, você tem regras. Você tem coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer. A vida é muito assim, né? Então, isso leva as pessoas a terem o quê? A aprenderem, e principalmente quem está começando, a aprender a conviver em sociedade. A conviver que você não pode fazer tudo de qualquer jeito. Não é assim que funciona. E a vida é muito isso, né? E aí, essa lado do esporte é um lado social muito grande. Ou seja, a gente começou a sair da saúde, a gente está preparando primeiro a vida longa no corpo, depois está preparando a vida longa na comunidade, no convívio, como é que a gente faz. E isso foi muito legal. Depois nós tivemos um videocast sobre fintechs. Mas por que fintechs tem a ver com vida longa? Cara, a saúde financeira também é importante pra caramba, né? A gente tem que começar a aprender a lidar com dinheiro. São coisas muito... a gente não sabe muito bem lidar com isso de uma forma geral. Então a gente precisa aprender isso. E as fintechs, elas vêm cada vez mais inovando e atraindo muitos jovens para isso, de qualquer idade, mas principalmente os jovens, e eles vêm cada vez mais criando situações. Isso também foi outra coisa interessante. E fechamos esse ano. Ano que vem, isso vai continuar, mas a gente já vai dar uma outra pegada que vai ser uma surpresa, tá? Então, vamos falar de outras coisas da vida, e é interessante que a gente não fala só de seguro, e talvez não fale muito pouco de seguro, porque o seguro está na vida. Quando a gente fala do esporte, a gente pode botar seguro em qualquer situação ali. Então, a ALM também está investindo nesse tipo de público, tá? Óbvio que para a gente colher, a gente precisa plantar. Então, a gente está criando as sementes para colher lá na frente.